Apocalipse. A esperança vence. Sexta parte. Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para a nossa sexta etapa de estudos sobre o livro do Apocalipse. Já caminhamos por 5 etapas, 5 vídeos onde nós vimos a introdução e agora nós vamos continuar nas 7 cartas, as 7 comunidades evangelizadas por João. Acompanhemos. Conforme a gente viu no encontro passado, nós já vimos a apresentação do livro, estamos nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, já vimos a saudação e a visão inicial, e estamos nas cartas às 7 comunidades, onde nós vimos no 5º encontro as comunidades de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora, nós começamos o nosso 6º encontro, aonde nós veremos as 4 comunidades que faltam: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, no próximo vídeo-aula, a gente já começa com as visões proféticas. Na primeira parte, a ação de Deus que liberta o povo, e na segunda parte, a ação de Deus que julga o povo. Vamos, então, para a comunidade de Tiatira. 4ª carta, Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação e a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que vou lançá-la num leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila. Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, vamos para a explicação. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Tiatira, grande cidade industrial e comercial, de tecelagem e tingimento de tecido. Pouca gente rica e muita gente pobre, inclusive escravos. Os olhos parecem chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Título dado a Jesus. Olha só, os olhos parecem chamas de fogo. Nós já vimos isso pouco atrás. No versículo 19, conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosa que as primeiras. Conheço. Jesus fala com grande causa de conhecimento, com autoridade. Versículo 20, reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz seus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Reprovo-te. Não concordo com tua conduta. Peço mudança. Se no versículo 19 Jesus fala que eles têm uma boa conduta, amor, fé, dedicação, perseverança e obras recentes mais numerosas que a primeira, agora vem uma reprovação. Ou seja, tem algo de errado. Você tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Pois deixas em paz Jezabel, falsa profetisa que quer levar os cristãos às práticas pagãs. Versículo 21. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter de sua prostituição. Dei-lhe um prazo para que se converta. Deus sempre avisa. O prazo que todos nós temos, gente, é o prazo da vida.
nós temos que nos converter verdadeiramente a Deus, em vida. Esse é o limite que Deus nos dá. Então, todo dia Ele nos chama. E aí Ele nos avisa. Ninguém sabe o prazo. O dia virá como um ladrão. Então, quanto antes nós nos convertermos, melhor. Prostituição, o adultério, simboliza o abandonar a Deus, seguir outras formas de religião que não o amor, a caridade, esse primeiro amor. Versículo 22, eis que vou lançá-la num leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta, cometem adultério. Perseguição não violenta a Jezabel, que será afastada da comunidade. Isso vai falar o quê? Morte, vou lançá-la num leito. O leito normalmente é onde você está doente. E a morte, gente, é o afastar-se da comunidade. Menos que se converta. Uma advertência, caso não mudem de comportamento. Versículo 23. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Farei também com que seus filhos morram. Perseguição não violenta a Jezabel, que será afastada da comunidade. Quer dizer, a comunidade não age de forma violenta. Os cristãos nunca retribuem o mal que recebem com violência, mas afastam as pessoas, tiram as pessoas da convivência para não correrem um sério risco de perderem a vista, o primeiro amor. Sonda os rins e o coração, significa conhecer o nosso íntimo e pensamento. Os rins é onde estão os nossos sentimentos e o coração é onde estão os nossos pensamentos positivos, os nossos bons pensamentos. Retribuirei segundo a vossa conduta, não apenas a fé, mas o jeito de viver. O livro do Apocalipse sempre vai falar que o que conta é o jeito com que se vive a fé, e não somente falar que tem fé. Versículo 24, quanto a vós, porém, os outros de Tiatira que não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. As profundezas de Satanás, que desviam do caminho de Deus. Satanás é o que divide. Versículo 25, o que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. O que tendes, segurai-o, é a fidelidade, é o manter-se fiel a Deus. Não esmorecer, não sair do caminho. É isso que Deus pede. Aqui você continua, aqui você muda, mas continua firme. Muda essa conduta para você continuar no caminho reto. Versículo 26. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, quem permanecer fiel. Autoridade sobre as nações. Participação futura no poder de Cristo. É estar junto com Deus. Tá vivendo o céu, o paraíso na eternidade. Versículo 27. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila. Cetro de ferro, símbolo do poder de um rei. De ferro não pode ser quebrado. É duradouro, é eterno. Versículo 28, conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Estrela da manhã, estar junto de Jesus, fonte de esperança, como nós vamos ver no capítulo 22, versículo 16. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nas outras cartas, né? Quem tem ouvidos não é apenas ouvir, mas trazer isso para a convivência, mudando o jeito de viver, viver diferente, a partir daquilo que se ouve da palavra de Deus. Depois de vermos a comunidade de Tiatira, a gente entra no terceiro capítulo do livro do Apocalipse, com a comunidade de Sardes. Capítulo 3. Quinta comunidade, Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouvistes, observa-o e converte. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas que hora que venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Ao vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai
e dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, nós vamos para a explicação da carta a Sardes. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tens famas de estar vivo, mas estás morto. Sardes, uma cidade muito importante, é um centro comercial e templo da deusa Ártemis. Tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, títulos dados a Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, a perfeição, e as 7 estrelas, aquele que comanda todas as comunidades, as igrejas. Conheço, é a autoridade de Jesus, aquilo que quem está falando tem muito conhecimento. Tens fama de estar vivo, mas estar morto. A comunidade se considerava boa no jeito que estava. Acomodada. Gente, do jeito que está ótimo, não precisa mudar não. Vivendo de aparências. Tem fama de estar vivo, mas estar morto. Ou seja, aquela conduta não levaria ao encontro de Deus. Versículo 2. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Torna-te vigilante. Manter a fidelidade, não voltar atrás. Ou seja, não continuar indo pelo caminho que não se deve. Por isso que ele fala, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, se você continuar nesse caminho, vai perder tudo. Muda, torna-te vigilante, fica atenta. Não achei perfeita a tua conduta. Não pode viver de aparências, precisa de mudanças para melhorar. Todos nós somos chamados constantemente a sempre vivermos hoje melhor do que vivemos ontem. Versículo 3. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouviste. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. De como recebestes e ouviste. Observa-o e converte-te. Voltar à prática do amor, com boas obras. Virei como um ladrão. Precisa ser vigilante e não acomodado. Jesus fala, virei como um ladrão. Se você souber a hora que o ladrão virar, você fica no portão. Se você não sabe, você tem que vigiar o tempo todo, tomar cuidado o tempo todo. Versículo 4. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignas. Não sujaram suas vestes, não fizeram nada de errado, sem pecado, ou seja, estão com as vestes limpas, sem manchas. Vestidas de branco, símbolo da pureza, da vitória. Versículo 5. O vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Vencedor, para quem se manter fiel ou mudar de atitude. Converter, olha só, tanto aquele que se mantém fiel, não se desvia, ou aquele que volta para o bom caminho. Todos nós, se estamos no caminho, somos chamados a continuar. E se estamos meio fora do caminho, somos chamados a voltar para o bom caminho. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Viverá pela eternidade. Proclamarei. Teremos como que um intercessor junto a Deus. Jesus falando o nosso nome, para Deus nos acolher no seu reino. Nome indica a individualidade, pois Deus ama a cada um de um jeito particular. Nós não perderemos a nossa individualidade. Você continuará sendo você e eu continuarei sendo eu no reino de Deus. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquela questão de ouvir, muito mais do que apenas escutar. Sexta comunidade, Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Vou entregar-te alguns da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Farei com que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro, para colocar à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo de meu Deus, e daí nunca mais sairá.
Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus e do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para a explicação da carta à comunidade de Filadélfia. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Filadélfia fazia a ligação entre Pérgamo e Laodiceia. Significa amor fraterno, amor entre irmãos. O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Títulos de Jesus. Olha só, que bonito. Santo, verdadeiro, que tem a chave, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Ou seja, o seu julgamento é definitivo. Chave. Quem tem a chave, abre ou fecha. Significa o quê? Poder. Versículo 8. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Conheço. Fala com grande causa de conhecimento, com autoridade. Uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Era uma comunidade aberta que guardava a palavra de Cristo. É uma segurança que vem de Deus. Versículo 9. Vou entregar-te alguns da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são. Pois bem, farei com que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amo. Sinagoga de Satanás, pois mentem, fazem falsas acusações contra a comunidade. Eles ficavam o tempo todo importunando a comunidade, não deixando a comunidade crescer, fazendo picuinhas contra os cristãos. E a palavra Satanás significa adversário. Versículo 10. Viste que guardaste minha palavra de perseverança também, e eu te guardarei da hora da tentação, que virá sobre o mundo inteiro para colocar à prova os habitantes da terra. Guardaste minha palavra de perseverança, permanecerão fiéis. Te guardarei, recompensa pela fidelidade, hora da tentação, dos sofrimentos e dores que virão por causa da fidelidade, que não podem ser evitadas, a não ser que desanime, que fujam da vivência cristã. Versículo 11. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Segura com firmeza, manter Cristo presente diante das dificuldades. Esse versículo é muito bonito, porque Jesus fala que vem logo. Esse vir é que ele já está aqui. Assim que você entra na comunidade, você já percebe essa presença de Cristo no dia a dia. Versículo 12. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo de meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, de junto de meu Deus, e o meu novo nome. Vencedor, quem for fiel até o fim. Coluna no templo de meu Deus, e daí nunca mais sairá. Lugar de honra, de estar junto de Deus para a eternidade. Uma coluna firme ali, onde ninguém tira. Nova Jerusalém, povo de Deus, finalmente reconciliado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como nas outras cartas. Sétima e última comunidade evangelizada por João, ali nessa região da Ásia Menor, Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me, de mais nada preciso. Não sabes, porém, que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para que unjas teus olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-te comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, nós vamos para a explicação da sétima comunidade, Laodiceia.
Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Assim falou Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação. Laodiceia, principal cruzamento de estradas comerciais na atual Turquia. O Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Títulos dados a Jesus. Olha só, aqui nós vamos ter Amém, testemunha fiel e verdadeira e princípio da criação. 3 títulos dados a Jesus. Nas 7 cartas, gente, são muitos títulos importantes dados a Jesus. Versículo 15. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Conheço. Fala com autoridade e não como um de fora. Não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Era uma comunidade sem firmeza, que não assumia definitivamente a fé, ficando sempre em cima do muro. Sabe aquele, não é frio nem quente, é morno, está ali no meio, nunca de um lado ou do outro. Versículo 16, assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Porque és morno, não assume de forma verdadeira a fé. Você não é frio para falar assim, não, não quero, e não é quente o suficiente para falar assim, sou cristão e assumo as consequências. Ah, tem hora que é, tem hora que não é, tem hora que deixa, tem hora que vai. E olha só, vomitar de minha boca. Não seremos aceitos na presença de Deus. Olha que palavra dura, te vomitar da minha boca. Por quê? Porque você nunca assume verdadeiramente a fé, o ser cristão. Versículo 17, pois dizes, sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sou rico, de nada mais preciso. Felizes em sua autossuficiência. A autossuficiência é um grande ponto para se afastar de Deus. Não preciso mais de nada. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho tudo o que eu preciso, então eu não preciso mais de Deus. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Condição real daquela comunidade na fé. Eles poderiam até estar bem financeiramente, mas na fé eles eram, olha só, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nu. Ou seja, estavam totalmente desprovidos da sua dignidade. Eram realmente pobres de fé. Versículo 18. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para que unjas teus olhos e possas enxergar. Comprar de mim ouro purificado, buscar a verdadeira riqueza. Vestes brancas. A veste manchada é pecado, a veste branca é o sinal de pureza, ou seja, eles precisavam buscar a verdadeira riqueza, se purificar. Colírio. Apesar da cidade produzir um colírio famoso, os membros da comunidade estavam como que cegos e não viam a realidade do pecado. Quem tem ouvidos, ouça, e muitos têm olhos e não veem. Versículo 19. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Repreendo e educo todos aqueles que amo. Recobra, pois, o fervor e converte. É um aviso de quem ama. Deus sempre nos avisa. Essas 7 cartas, gente, todas elas têm um aviso. Muda aqui, olha, continua assim. Muda aqui, muda ali. Isso é o amor de Deus, nos avisando dos nossos erros. Então, quem às vezes nos faz uma crítica, está nos ajudando. E Deus, às vezes, nos repreende com amor, nunca para nos destruir, mas para que nós possamos nos encontrar e chegarmos a Ele, para termos vestes brancas, esse ouro purificado, o colírio e o ouvido que ouve de verdade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Necessidade urgente de novos valores e de perceber a felicidade de seguir Jesus no dia a dia. Jesus está ali, ó, tof, 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 batendo na porta o tempo todo. Através da palavra, através da igreja, através dos irmãos, através da caridade que nós devemos praticar no dia a dia. Ouvir minha voz, não outras vozes que dispersam, mas a de Jesus. Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É o sentimento de viver já aquilo que viveremos definitivamente no depois. Ou seja, o estar junto de Deus, Deus visitando a nossa casa. 21. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono.
Vencedor, aos que forem fiéis até o fim, aqueles que mudaram e voltaram para o bom caminho. Sentar-se comigo no meu trono é a esperança e sonho de estar perto de Deus e participar de tudo com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Comentário. Ao olharmos para estas comunidades do primeiro século, não devemos esquecer de olhar para nossas comunidades, pois os problemas delas também são os nossos, assim como as virtudes. Nenhuma das críticas feitas às comunidades é no sentido destrutivo, mas sempre para alertar que algo está errado e deve ser mudado, para, ao final, receber o prêmio da vida eterna. Mesmo não fazendo uma análise de cada uma das comunidades de forma aprofundada, possibilitamos uma visão geral, ressaltando alguns elementos da vida de cada uma das comunidades. E assim nós terminamos as 7 comunidades evangelizadas por João. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que bonita a vida dessas comunidades. Muitos pontos positivos e também coisas que precisam ser mudadas, como todos nós. Então as cartas dizem assim, para vocês que vivem esse dia a dia, de coisas boas, mas também de coisas às vezes não tão boas. Para quem está nas coisas boas, continue. Para quem está meio assim, mude e volte ao bom caminho. E aí poderemos estar juntos na eternidade. Sigamos juntos.